garota tá fazendo com essa blusa aí do Brasil? Nada a ver, o Brasil perdeu, ridículo. O que acontece? Gastei meu dinheiro não é capim, tá ok? Vou ter que usar essas merdas aqui, então vou ter que me aturar fazendo vídeo com essa blusa. Que tem 30 blusas ainda pra fazer mais. Então, esse vídeo é pra falar sobre como foi o meu quarto período. E assim, eu acho que pra começar ele a gente devia fazer 1 minuto de silêncio em respeito ao que foi esse quarto período pra mim. Gente, eu não vou nem entrar em assunto de dinheiro, porque senão esse vídeo aqui ia ser a própria derrota, né? Vamos só falar das matérias, como é que foi e tudo mais. Eu não sei o que é, mas o quarto período tem um negócio assim espiritual envolvido nele, sabe? É um problema seríssimo espiritual que eu não sei o que acontece. Eu passei direto, fiquei com notas boas, mas assim, eu tive que rebolar. E se eu falar pra vocês que eu chegava em casa quase todo dia e chorava, vocês acreditam? Sério, eu chorava mesmo. Eu tive um problema seríssimo de ficar me sentindo muito pressionada. Eu não sei se eu tava começando a desenvolver depressão, não sei, porque eu ficava ansiosa, foi horrível. Que período, filha! Eu achei que foi isso tudo porque foi o primeiro período que a gente teve aula prática, aula teórica, aula prática no laboratório, né, e clínica ao mesmo tempo. Então, assim, é aquele choque, dá um choque. Então, pra começar, eu tô com uma colinha aqui pra me ajudar, né, a lembrar, porque eu, sinceramente, tentei esquecer nessas férias tudo que aconteceu. Mas, vamos lá, segunda-feira eu não tinha aula. Era o melhor dia do baile. Eu acordava lá, meio-dia, vendo as pessoas acordando 6 horas, tipo, que pena por você, querido. Mas, terça-feira, eu pagava por segunda e pelos meus pecados da vida passada e pelos pecados da vida atual e por todos os pecados. Pra que eu zoava os outros segunda? Se terça, eu era a própria escrava Isaura. Terça, como é que era terça? A gente acordava assim pensando, acho que eu não quero acordar não, cancela hoje, Deus. De manhã a gente tinha aula de periodontia e assim, eu gostava muito, na verdade. Foi uma das matérias que eu mais gostei de estudar, assim, de sentar realmente em casa, vou estudar. Era a primeira matéria que eu pegava, era pério. Eu gostava muito de estudar pra pério. E aí pério era dividido em aula teórica e aula prática. Então, metade da aula era na sala, tendo matéria, e a outra metade era no laboratório. É pério 1, então a gente não tinha contato com o paciente, né, pra fazer raspagem, a gente só fazia no manequim. Eu achei bem legal, mas assim, um aviso que eu preciso dar, não menosprezem os equipamentos de proteção. Pelo amor de Deus. Tem até hoje aqui no meu olho cálculo de manequim, que tem hora que eu fico assim, não consigo nem mexer, que eu acho que tem aqui até hoje. Então agora, né, se eu puder usar 3 óculos, um em cima do outro, eu vou usar. Como eu falei, a gente só fez a prática no manequim, mas tinha dia que assim parecia que o dente não queria ser raspado. E eu espero sinceramente que não seja assim com o paciente, porque era um pouco assim de xingamentos. Gostei muito de estudar pra pério. Passei, acabou. Beleza. Acabava a aula 11h30, vamos comer, vamos almoçar, que era a melhor hora do dia. Mas quando a gente voltava do almoço, amiga, oclusão, pense numa matéria, que eu não vou nem dar adjetivos, porque, né, a gente tá aqui na internet, de repente o professor pode estar vendo. Os professores eram ótimos, mas a matéria, meu Jesus. Também era dividida em prática e teórica. A teórica, não sei te dizer. Assim, não sei, sabe? Não sei, porque eu achei muito difícil. Eu achei difícil mesmo. Até hoje, se você me perguntar uns negócios assim, eu vou ficar, vou ali rapidinho, depois eu te respondo. Na prova, eu ficava assim, não entendi como é que eu vou estar preenchendo esta folha que está em branco. Mas também deu tudo certo, né? Assim, também consegui ficar com notas razoáveis, acima da média, graças a Deus. Não fiquei na final, porque se eu ficasse, acho que eu não voltaria. E na prática, a gente teve que cortar o primeiro molar inferior, na metade assim, e reconstruir em cera. Então, do período inteiro a gente fez isso, além da moldagem, né, botar o gesso e tal, a gente fez isso e cada aula era uma região anatômica que tinha que construir. Aí tá, saía da aula de oclusão, chegava em casa, chorava um pouco. Dia seguinte, aula de sêmio, suavão, era uma aula assim que, tá, vamos. Era a nossa primeira clínica, então a gente tava assim bem ansiosa, comprei tudo rosa, uma passação de vergonha que você não tem ideia, comprei tudo rosa mesmo. Estetoscópio, termômetro, não sei o que, tudo rosa. Só que assim eu fiquei um pouco frustrada porque eu não sabia como é que era, eu só sabia que era a nossa primeira clínica e a gente, nas primeiras clínicas, assim, a gente não fazia nada, a gente só preenchia a ficha do paciente porque a ficha era enorme, então a gente se sentia, assim, um pouco frustrada, mas até que mais pro final a gente conseguia terminar em um dia e aí a gente fazia profilaxia. Foi muito maneiro porque
A maioria dos pacientes chegavam lá com sangramento, sondagem e tal, a gente estava aprendendo esse império. Então a gente conseguia passar as recomendações e a gente se sentia muito dentista. De tarde tinha anestesiologia. E eu gostei muito dessa matéria, muito mesmo. Tanto que quem me segue no Instagram dá pra perceber que eu gostei muito, porque eu postava tipo uns 10 mil resumos sobre técnicas anestésicas. Foi dividido em técnicas anestésicas e prescrição. Na prática a gente ia pro laboratório. Uma coisa que me perguntaram foi, quando eu postava lá, né, sobre anestesia, se a gente não anestesia na dupla. E na faculdade, lá no Unigran, a gente não faz anestesia na dupla. E é só no manequim mesmo. Eu vi que em outras faculdades as pessoas anestesiavam a própria dupla, né, tendo essa matéria. Mas lá não era assim. Quinta, a gente tinha aula de dentística. É dentística 1 também, que não é ainda no paciente, é no manequim. E eu gostei muito da prática de dentística. A gente aprendeu amálgama e resina, né? Fazer os preparos cavitários, as restaurações. E a gente conseguiu fazer de todas as classes e deu pra aprender. Mas, assim, era um dia que eu acordava e eu não queria acordar mesmo. Parecia que eu não gostava da matéria. Quarta-feira à noite era o dia que eu reclamava no WhatsApp com as minhas amigas. Tipo, não quero viver este dia. Não quero dormir hoje para acordar amanhã. Não quero. Mas não era por causa de dentística em si. E sim porque o método de avaliação das professoras era assim. Toda semana tinha uma prova sobre um teste sobre a aula passada. Tinha que revisar no dia anterior, sendo que já tinha chegado cansada das aulas de quarta e juntando com a de terça, porque não dava tempo pra dormir, tinha que estudar. Era muito cansativo, então eu ficava bem chateada de ter que acordar a quinta pra ir pra faculdade, por causa dessa parte de ser cansativo, de ter que arrumar material no dia anterior. Eu só queria dormir um pouco, não podia, né? Mas assim, a teórica eu gostei muito também, consegui aprender. Tem uns resumos bons também pra caso alguém queira. E a prática, todo dia de aula a gente dividia teórica e prática, a gente ia pro laboratório e fazia restauração e preparo no manequim. É uma coisa também que você se sente muito dentista, principalmente quando fica bonito, quando a restauração dá certo, gente. É muito legal, sério, eu gostei muito dessa matéria, gostei muito. Apesar de ser o dia, né, que todo mundo tem um dia que vai igual um zumbi pra faculdade. Quinta era o meu dia. Só que, graças a Deus, quinta não tinha aula de tarde, então era dentística ali 11h30, mais ou menos acabava a aula, a gente ia embora, ficava a tarde toda livre, você pensa, mas não, porque sexta tinha prótese. Quinta, quando eu chegava em casa, almoçava e tal, tentava descansar um pouco, estudar, mas ali já separava um horário na minha agenda, porque quinta era dia de chorar, quinta já estava marcada na minha agenda, hoje é dia de chorar, vamos chorar um pouquinho, às 15h30. Cara, prótese foi uma coisa, gente, eu realmente chorava com prótese, eu chorava mesmo, não eu chorei com essa matéria, não, eu realmente chorava a um ponto que eu fiquei com apelidos aqui em casa, as pessoas aqui de casa, minha mãe me olhava e falava, engole o choro, para com isso, ficava rindo da minha cara, e eu chorando mesmo, fazendo a Godiva, minha mãe, engole o choro, não sei o que, e rindo, sério, que ranço. A teoria, suave, dá pra você aprender muito bem, tranquilo. Mas chega na hora de você fazer as coisas na prática, não dá pra entender o que está acontecendo de errado, o que você fez pra Deus pra isso estar acontecendo, onde foi que você errou no livro da vida. Só que eu não sei o que acontecia, que até pra gente fazer a moldagem com alginato dava errado, cara. A parte que eu achei mais fácil, incrivelmente, foi a montagem dos dentes. A parte que eu achei mais difícil, gente, me arrepia só de ouvir essa palavra, Godiva, de botar a Godiva, fazer o selamento periférico. Cara, o que é isso? Dava errado. Foi o dia que eu realmente chorei e começou essa historinha aqui em casa de engole o choro. Parei de ser ridícula. E o pior é que a nossa lamparina era comunitária. Então, assim, no começo a gente levava cada um sua lamparina. Mas depois a gente foi ficando de saco cheio, tinha dia que eu não levava e contava com a sorte pra mim levar. E o álcool também era comunitário, a gente dividia lá na hora, era sorte, quem tem, me dá um pouquinho. Geralmente não dava tempo de terminar a tarefa do dia no laboratório, porque assim, deixa eu só iluminar na sua cabeça. A gente teve prótese total pra fazer um processo e no final do período a gente teria que entregar a prótese total. E aí, cada partezinha desse processo era em uma aula. Então, naquela semana, a gente tinha que fazer aquilo e o prazo para entregar seria na semana seguinte. Então, não dava para acumular nada. Só que, às vezes, não dava tempo de terminar no dia.
Então a gente tinha que terminar em casa, ou então separar outro dia pra faculdade. Geralmente eu fazia muito os dois, mas mais pro final eu costumava mais terminar em casa, porque eu já tava sem paciência de ficar naquele laboratório da faculdade. Aí, como o álcool e a lamparina eram comunitários, mas o álcool na época a lamparina eu tinha, só não tinha pavio, porque eu não ia gastar o meu cadarço. Não ia pra botar na lamparina, porque eu já estava sendo humilhada demais nessa prótese. Eu falei, eu não vou gastar meu cadarço pra essa prótese, eu não vou. O que eu fazia? Vou ligar o fogão e esquento aqui e vou fazendo enceramento, vou fazendo aqui tudo bonitinho, sendo que, cara, eu me queimei tanto, queimadura de 3º grau. E fora o sofrimento aqui, o suor pingando aqui, escorrendo, fora isso ainda tinha que ouvir, isso, gasto gás, tá gastando gás. E você fazendo lá, e o suor pingando, isso, gasto gás. E o suor pingando aqui, você passando ali, você sentada perto do fogão, aquele fogo, parecia que você estava no inferno. Isso, coisa meio gás, não sei o quê. E aí você se controlando pra não falar nada, porque você, afinal, precisa de um teto pra morar, né? Você precisa de um lar. E não dá pra brincar nessa altura do campeonato, porque eu que chegava em casa só queria dormir ou morrer, não tinha como ainda chegar em casa, vou fazer meu almoço, então temos que ter uma mãe ali presente. Só que assim, o negócio de prótese é que a gente falava assim, odeio prótese. Mas quando você consegue fazer e você vê o resultado do que você conseguiu fazer com Jesus te auxiliando, cara, você fica assim, nossa, que maneiro, gosto de prótese. Então eu só gostava de prótese quando o negócio estava pronto. Agora, durante o processo, eu odiava prótese. E aí foi isso, gente. Prótese você odeia e no final você gosta. Eu quase morri esse período, foi muito difícil mesmo. Eu brinquei, eu falei zoando o vídeo quase todo, mas, cara, foi difícil mesmo. Pensei em desistir, sim. Mas não que eu fosse desistir, mas pensei, tipo, meu Deus, não tô aguentando mais, tô no meu limite. Chegou um ponto que eu tava tratando as pessoas mal, sabe? Que convivem comigo, porque eu não tava aguentando mesmo. Foi muita pressão pra mim. E não foi muita pressão só pelas matérias, foi muita pressão envolvida por causa da compra dos materiais, que eu tive que bolar uns planos aí pra como comprar os materiais e não ter que trancar a faculdade. Enfim, foi muito difícil. E foi isso aí, gente. Só derrota, né? Só quis compartilhar aqui meu sofrimento mesmo. Tchau, gente. Não sei dar tchau no vídeo, mas é isso aí. Tchau.